Gente, eu sou a professora Ludmila Gonçalves de Geografia e hoje nós vamos estudar sobre o Rio de Janeiro. Galera, existe um funk carioca que é recente, ele canta exatamente assim: evoluiu, ritmo agressivo 150 fluiu, levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio! Gente, tem que ver as pessoas cantando essa parte sobre o Rio de Janeiro. Eu sou o Rio! Emocionante. Até quem não é do Rio levanta a mão pro alto e grita que é o Rio. Mas por que essa emoção toda? Por que essa efervescência, né, em relação ao Rio de Janeiro? Bem, é sobre um pouco sobre isso que nós vamos conversar aqui na aula sobre o Rio de Janeiro, tá bom? Rio de Janeiro, por que você assim se chama? Rio porque quando a expedição portuguesa de Gaspar Lemos chegou aqui no Rio de Janeiro, né, ele achou que a Baía de Guanabara, na verdade, fosse a foz de um rio. E aí chamou de Rio, para começar, e de Janeiro, gente, porque ele chegou em janeiro. Então, criatividade super, né? Então, chamou Rio de Janeiro, onde ele achou que fosse um rio, e ele chegou em janeiro, tá bom? Mas aí quando a gente fala, geralmente, da história do Brasil, já percebeu que a gente sempre traz um ponto de partida dos colonizadores? No entanto, na prova da UERJ, é interessante que nós saibamos também sobre os povos originários, sobre os grupos indígenas. Então, olha pra cá. Eu vou ter aqui a região da Baía de Guanabara, né? Aqui é a Baía de Guanabara, aqui é a Ilha de Paquetá, Ilha do Fundão e a Ilha do Governador. E aqui eu vou ter Niterói, Maricá, São Gonçalo, o município do Rio de Janeiro aqui também. Mas olha só os nomezinhos que eu coloquei aqui para vocês. Temiminós. Temiminós era algum dos milhares de grupos indígenas que tem no Brasil e, no caso, aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Então, os temiminós predominavam aqui na região de Niterói. Eles também tinham aqui, eles também se localizavam aonde hoje é o município do Rio de Janeiro, só que mais perto ali da região da Urca, mas na grande região nós tínhamos aí a predominância dos tamoios, tá bom? Olha só o que eu escrevi aqui. Em parte dos temiminós tinha aqui os portugueses e aqui dos tamoios os franceses. Por quê, galera? Bem, quando a gente fala quando os portugueses acharam o Brasil, né? Essa ocupação ela se deu a princípio na região Nordeste. Então, entre 1500 e 1530, a ocupação aqui no Brasil não era tão forte. A partir daí de 1530, a ocupação do Rio de Janeiro ela começou a ser feita por quê? Porque já tinha visto presença de franceses e espanhóis na região aqui do que seria o Rio de Janeiro. Então, toda essa ocupação se deu através de conflitos, é óbvio, através de guerras. Mas os colonizadores eles não estão vindo de fora para ocupar esse novo território? Como é que eles faziam isso? Atenção! Eles faziam isso se articulando com os grupos que já existiam aqui. A gente tende a generalizar dizendo que todos os indígenas eles são iguais, que todos os indígenas têm uma bandeira única, né, de luta. Hoje em dia a gente vê uma unificação dos movimentos indígenas que existem. Só que nesse momento, gente, os indígenas eles não se chamavam, eu sou indígena. Ele não fazia isso. Ele falava, não, eu sou temiminó, eu sou tamoio. Eu sou Guarani, eu sou Kaiowá, eu sou... E assim vai. A sua identidade étnica, não é isso? Então, nesse momento, o que os colonizadores eles faziam? Eles se alinhavam aos grupos que já existiam, já tinham um conflito, né, antigo. E falavam, não, cara, eu te ajudo. Não, eu vou lutar junto aqui com você, pode ficar tranquilo. E aí, então, olha só, os portugueses, né, essa união luso-temiminó, junto com essa união franco-tamoios, tá? Tiveram guerra, gente, no meio da Baía de Guanabara. É mole? Então, no meio da Baía de Guanabara, a gente teve ali o conflito entre tamoios e temiminós, sabendo que os portugueses estavam aliados dos temiminós e os franceses dos tamoios, tá bom? Isso é importante porque, atenção ao que eu vou dizer, existe a Lei 11.645 que ela prevê a história e a cultura indígena no Brasil. Então, saber desse resgate que eu estou fazendo com vocês aqui agora é dizer que a história do Rio de Janeiro, a geografia do Rio de Janeiro, ela não se dá apenas a partir dos colonizadores. Também tem os grupos originários que aqui habitavam e habitam até os dias de hoje.
Tudo bem? Beleza. Então, falando da Baía de Guanabara, que achavam que era um rio, né? Lembra que eu falei? Mas, na verdade, é uma baía, né? Teve esse conflito, os portugueses foram se estabelecendo nessa região. E aí, agora nós vamos verificar algumas das características políticas e administrativas de modo geral. Porque, olha só, gente, na prova da UERJ, que é específica, ela vai entrar nos detalhes políticos e administrativos e toda a desenvoltura que foi se dando ao longo do tempo. Então, nesse primeiro momento, olha para cá, nós vamos ter a fundação no dia 1º de março de 1565. Então, teve todo esse babado aqui antes, né? E aí, ao longo do tempo, com maior ocupação portuguesa, nós vamos ter aqui, ó, 1º de março, então, a fundação do Rio de Janeiro pelo Estácio de Sá, outro colonizador, né, de Estácio de Sá. E aí é engraçado, né, porque no dia 1º de março, geralmente a gente não comemora aqui no Rio de Janeiro o aniversário do Rio, mesmo assim na sua fundação. Mas é comemorado no dia de São Sebastião, né, do Rio de Janeiro, que é uma homenagem também a Portugal, ao representante de Portugal. E aí tem o São Sebastião, a questão da Igreja Católica, a presença, tudo isso vai estar influenciando, beleza? Então nós vamos ter a fundação aí, 1º de março de 1565, e aí vamos perpassar, né, falando de organização político-administrativa, vamos perpassar um pouco sobre o histórico do município do Rio de Janeiro, né? Então, olha só quem já foi capital do Brasil. Salvador, em 1549 até 1763, nós vamos ter Salvador como capital, e depois de lá foi para onde então? Rio de Janeiro, alô Rio de Janeiro, 1763 até 1960, porque em 1960 o que aconteceu? Em Brasília, foi para Brasília, vou botar aqui, Brasília, de 1960 até os dias de hoje, tá bom? E aí, quando o Brasil ele foi capital, aqui também tiveram algumas mudanças, eu vou mostrar para vocês, olha só. Nós tínhamos tanto o estado do Rio de Janeiro, como também o estado da Guanabara. Atenção, o estado da Guanabara corresponde ao que é o atual município do Rio de Janeiro hoje. E tudo que não era o município do Rio de Janeiro naquela época, nós chamávamos do estado do Rio de Janeiro, tá bom? E aí, então, de 1960 até 1975, a gente tem aí o estado da Guanabara. No entanto, depois desse momento, houve a fusão e a formação do estado do Rio de Janeiro. Enquanto isso, aonde que era então a capital do estado da Guanabara? Olha Niterói aí. Gente, a gente vai destacar muitos municípios do estado do Rio de Janeiro. E aí eu vou ter que falar de Niterói. Niterói, gente, foi capital do estado do Rio de 1834 até 1894, ó. E depois voltou a ser novamente de 1903 a 1975, tá vendo aqui? Então, com a instituição do estado do Guanabara, Niterói foi capital. Mas aí depois com a fusão, né, não havia essa divisão de dois estados diferentes, estado do Guanabara e estado do Rio de Janeiro. Quando houve a junção, a fusão, surgiu o estado do Rio de Janeiro, de modo geral, acabou o estado da Guanabara, e o município do Rio, ele se torna a capital. Então, lembra aquela música, o funk que eu cantei no início da aula? Né? Essa questão da gente se achar, né, do Rio de Janeiro ser central, ser influência. Por quê? Primeiro, ele teve grande importância na formação do território brasileiro como uma instância política central e tem influência até os dias de hoje. Em relação à região metropolitana, as outras áreas de influência que existe no estado do Rio de Janeiro, vamos ter o município de Niterói. O município de Niterói, ele é o município com maior IDH, o maior índice de desenvolvimento humano do estado do Rio de Janeiro. Porque toda essa infraestrutura histórica, né, historicamente ocupada, se dá por causa desse registro, né, de ter sido capital do estado do Rio de Janeiro, 2 vezes, inclusive. Tá bom, gente? Então, essa é a primeira parte em relação ao estado do Rio de Janeiro. Vamos continuar, que tem muita organização política aí do Rio de Janeiro pra gente ver. E vamos dar continuidade à organização política do estado do Rio de Janeiro. E aí o Rio de Janeiro, gente, ele possui 92 municípios, quase 100, né? 92 municípios e são 8 regiões. Galera, as regiões, elas sempre são feitas para facilitar a administração.
Então, se dentro de uma região, os municípios, eles quiserem criar políticas voltadas para essa região, para esse grupo de municípios, aí facilita, tá bom? E aí, olhando pra cá, nós vamos ter... Tá lindo esse mapa, né? Olha só, a gente vai ter essas 8 regiões. E quais são? É importante saber quais são os nomes, tá? Das regiões do estado do Rio de Janeiro. Vamos ter aqui o Noroeste, Norte, a Baixada Litorânea, Serrana, o Centro-Sul, que é pequenininho, mas não pode ser esquecido, Médio Paraíba, Costa Verde e a região metropolitana. Se eu pudesse destacar dentre elas, a região mais importante seria a região metropolitana. Vamos ficar sabendo um pouquinho mais sobre cada região? Vem cá, olha só. Características das regiões, vamos pensar na região metropolitana. Galera, se a região ela é metropolitana, quer dizer então que nós temos uma metrópole que vai polarizar os municípios ao redor, de forma que eles estão ligados a essa metrópole. Como? Ligados por conta do trabalho, ligados por conta da oferta de serviços. Ah, eu quero ir ao médico, pô, não consigo encontrar em São Gonçalo, Niterói, que são municípios que fazem parte da região metropolitana. Ah, então eu vou lá no município do Rio de Janeiro, tá bom? Então, se esses municípios ao redor, geograficamente falando, do município do Rio de Janeiro, eles dependem, eles veem o Rio de Janeiro como influência, como referência, eles fazem parte da região metropolitana, tá bom? Então, aqui na região metropolitana, vamos ter aqui uma formação física, né, que vai se destacar, que vai ser a Baía de Guanabara. E aí, a forma como as coisas vão se organizar nessa região, o transporte ele vai influenciar muito. Olha aqui. Região metropolitana concentra capitais, estrutura, infraestrutura, tudo, gente, tudo que for físico, que facilite o acesso, o Rio de Janeiro ele vai ter em relação aos outros municípios. Só porque lá vai ter mais, não quer dizer que os outros não tenham, mas que no Rio de Janeiro vai ter maior oferta, tendo em vista maior demanda de pessoas. Força de trabalho, lembra que eu falei? Se tem maior força de trabalho é porque as pessoas dos municípios ao redor vão sempre em direção ao Rio de Janeiro. Então eu vou ter aqui, né, o destaque para a Baixada Fluminense, que a gente vai ter Nilópolis, Nova Iguaçu, Caxias, Japeri, a gente vai ter todos esses municípios que eles vão ter um fluxo muito intenso em direção ao município do Rio de Janeiro. Não só esses municípios, não vamos chamar da Baixada Fluminense, né? Como também aqui nessa parte que vai ter Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, que Maricá recentemente entrou para a região metropolitana. Eles também terão esse fluxo intenso para o Rio de Janeiro. Eu vou te contar, hein? Esse fluxo, ele é diário. Atenção ao conceito. O tipo de migração que a pessoa sai do seu município, vai para outro e volta no mesmo dia, eu vou chamar isso de migração pendular, igual um pêndulo. Vai e volta, vai e volta. Tá, galera? Vai e volta. Atravessa a Bahia, volta a Bahia. Atravessa a Bahia, volta a Bahia. E fica nessa. Não tem mais esse costume de dar a volta aqui, ó. Vamos dar a volta por Magé, né? Por que que não tem? Uma infraestrutura, uma estrutura foi construída, que foi a Ponte Rio-Niterói, né? A rodovia Costa e Silva. Essa rodovia, então, ela facilitou o trânsito de pessoas de um lado para outro. É engraçado eu falar que facilitou, por quê, gente? Porque é muito trânsito. Essa rodovia, né? A Niterói Manilha não, minto. A Ponte Rio-Niterói, ela foi construída na década de 70. Então, para a época, estava tudo bem. Só que, olha o que aconteceu. Nisso que a ponte ela foi construída, muitas pessoas que moravam aqui migraram para cá. Em Niterói, aumentou a especulação imobiliária. Então, muitas pessoas migraram para cá. Então, o fluxo migraram para cá, mas continuaram trabalhando aonde? No Rio de Janeiro. Então, o fluxo pendular ficou mais intenso. Então, a ponte, meu filho, que era larga para a época, agora, tadinha, precisa de maior expansão devido ao fluxo tão intenso que existe dessa região, né, passando pela Baía de Guanabara, indo para o município do Rio de Janeiro. E aí tem uma outra música, eu tô muito musical hoje, tem uma outra música que é do Seu Jorge, que ele fala: morando em São Gonçalo, você sabe como é o quê? Hoje à tarde a ponte engarrafou.
metrô e eu fiquei a pé, ficou apenada. Por quê? Na verdade, quando a ponte engarrafa, para quem mora em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, quando a ponte engarrafa, a gente vai para Niterói, atravessa pelas barcas. Utiliza então da intermodalidade. Eu vou usar dois meios de transportes para chegar lá no meu destino, que é o município do Rio de Janeiro, tá bom? Então, muitas pessoas que moram por aqui, né, os municípios que eu falei com vocês, ou eles vão de ônibus, né, passando pela ponte Rio-Niterói, ou eles utilizam as barcas, o transporte hidroviário, que também tem na Baía de Guanabara. Esse transporte de barcas nós vamos ter não só de Niterói para o Rio de Janeiro, como também do Rio de Janeiro para a Ilha de Paquetá e a Ilha do Governador. Tá bom? Então, muita gente que é da Baixada do Rio de Janeiro, né, ou mais para Magé, Guapimirim, Tanguá, que são áreas mais afastadas e tudo mais, que geralmente às vezes fica até muito para lá. Tanguá não, Tanguá até que vem bastante. Mas Itaguaí, essa galera, ela não vai ter um convívio tão intenso com as barcas da Baía de Guanabara. Então, cuidado se você é dessa região, porque você não pode esquecer que existe o transporte hidroviário, que ele é fundamental dentro da região metropolitana do Rio de Janeiro, tá bom? Então, olha só, além disso tudo que eu falei com vocês, a região metropolitana também vai ser um centro financeiro, capital financeiro, comercial, educacional de saúde. Vamos entender isso aí. Comercial, gente. Minto. Começar aqui por financeiro. As principais sedes de empresas, elas estarão localizadas no município do Rio de Janeiro e também na região metropolitana, onde vai ter maior estrutura, mas principalmente no município do Rio de Janeiro. Comercial. Eu tô, por exemplo, em Guapimirim. E aí, em Guapimirim, eu quero comprar uma coisa, eu não tô achando. Bem, se eu não tô achando em Guapimirim, de duas, uma. Ou eu vou para São Gonçalo, no bairro do Alcântara, né, procurar alguma coisa, eu vou antes em Itaboraí, mas eu acho que eu vou lá direto no bairro do Alcântara, em São Gonçalo, que lá tem um grande centro comercial. Se eu não for de Guapimirim lá para São Gonçalo, no bairro Alcântara, eu vou então para Caxias. Eu vou ter cada vez mais que eu vou me aproximando do município do Rio de Janeiro, eu vou tendo municípios com maior oferta de infraestrutura. Então, na região metropolitana, eu vou ter maior oferta comercial, de comércio mesmo, de modo geral, tá bom? Só que vai ter uma hierarquia interna, onde quanto mais próximo do município do Rio de Janeiro, maior infraestrutura esse município ele vai ter, tá bom? Bem, além disso, deixa eu vir pra cá. Além disso, destaques, né? Quem é que eu vou destacar? O que eu tô falando o tempo todo aqui. Rio de Janeiro, município, e também o município de Niterói, como eu falei, né? Na primeira parte, sobre essa questão histórica de Niterói já ser capital e de possuir os melhores dados do estado do Rio de Janeiro. Então, se eu tivesse que destacar dois municípios dessa região, seria o Rio de Janeiro e Niterói. Tá bom, Ludmila. E os outros municípios? Então, outros municípios que podem crescer ao longo do tempo pode ser Itaboraí, por conta do Comperj. O que é o Comperj? O Comperj é o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, que fez parte das obras do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento dos anos 2000 e 2010, a fim de que tivesse mais uma refinaria de petróleo. Porque o Brasil ele se destaca muito na produção de petróleo bruto, na exploração, né, do petróleo bruto. Temos refinarias? Temos refinarias. Só que a gente podia ter mais. Porque a gente importa petróleo refinado, paga caro. Não é melhor a gente fazer o nosso aqui? Essa era a ideia. Então, o Comperj em Itaboraí, gente, fez um boom imobiliário. Era prédio para tudo quanto é lado lá em Itaboraí. Todo mundo, até um shopping enorme foi construído em Itaboraí. Só que veio a crise. Veio a crise que chegou no Brasil, principalmente em 2014, essa crise foi uma junção de várias crises possíveis, né? Foi a crise de 2008 que chegou aqui em 2014, lembrando que essa crise de 2008 lá nos Estados Unidos foi a crise imobiliária que chegou aqui no Brasil em 2014. Nós estávamos vivendo uma crise política e, é claro, uma crise econômica. Então,
Comperj começou ó, a desandar, muita gente foi mandada embora. Gente, era tanta gente trabalhando lá, tanta gente que vinha gente do Brasil todo, inclusive da Bolívia, do Paraguai, vinha gente de fora trabalhar, de tanta gente que precisava trabalhar no Comperj, nesse complexo petroquímico, tá bom? Só que com o tempo, né, a volta do Comperj, ela vai acontecer e aí então Itaboraí pode ter essa nova ascensão, né, esse novo levante por conta do Comperj. Itaguaí foi um município que ele entrou recentemente também, junto com Maricá, na região metropolitana. E lá em Itaguaí, além do Porto de Itaguaí, que tem grande importância no Brasil, vamos ter a CSA, que é a Companhia Siderúrgica do Atlântico, ou seja, todo um trabalho aí indústria de base nessa região que vai ajudar também na ocupação. Então, Itaguaí, devido a esse desenvolvimento industrial, além dos portos, também pode ter essa ascensão, né? Esse emergir de Itaguaí. Além desses, quais outros também têm uma grande importância? Caxias, alô Caxias! Caxias também tem uma grande importância, né, na região metropolitana, tal como Nova Iguaçu e São Gonçalo. Quem me conhece sabe que eu não poderia abrir mão de falar de São Gonçalo, porque, gente, para quem não sabe, eu sou São Gonçalo. Sim, sou gonçalense. Então eu falo de São Gonçalo assim, com toda a alegria do mundo possível, tá bom? Então olha só, Caxias, Nova Iguaçu e São Gonçalo são considerados subcentros dinâmicos. São subcentros que têm uma dinâmica muito intensa e que por isso também influencia os municípios ao redor. Então São Gonçalo, por exemplo, ele vai influenciar Itaboraí, ele vai influenciar Tanguá, ele vai influenciar Rio Bonito, ele vai influenciar Maricá, tá bom? Então São Gonçalo também vai ter essa influência. Tô falando só porque eu sou gonçalense? Não, né? É porque é matéria, é conteúdo, é importante que vocês saibam. São Gonçalo é o segundo colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro. O que isso quer dizer? Quer dizer, então, que é o segundo município mais povoado, né? Mais populoso do estado do Rio. Então, ele tem uma grande importância na região metropolitana. Meu coração gonçalense fica feliz em falar isso pra vocês, tá bom? Só que aí, gente, só falei coisa boa, né? Chegou a parte ruim. O que é? Gente, falei aqui toda a infraestrutura, falei sobre centro financeiro, falei sobre a questão econômica aqui desses municípios, correto? Sendo que essa área, ela também vai sofrer com muita desigualdade social. Vai sofrer com muita concentração de renda, né? A desigualdade social, ela se dá devido à concentração de renda. Vai se dar por causa de muito impacto ambiental. Por quê, gente? Olha aqui. Tá vendo aqui toda essa Baía de Guanabara? Essa Baía de Guanabara, onde pega grande parte dos municípios da região metropolitana, tem a vegetação litorânea de restinga e mangue. Só que essas áreas, essa parte costeira, ela é muito ocupada. Então, o mangue e a restinga são devastados devido ao aterramento. O aterramento, não tem aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o aterro do Flamengo? Ele foi aterrado, aquela área ali tinha mangue. Então, esses aterros que são construídos, eles acabam acabando com essa biodiversidade que tem aqui com essas vegetações litorâneas, tem esse impacto ambiental, tá bom? Então, quando a gente vai falar de região metropolitana, qualquer região na verdade, né? A gente vai ter que lembrar também dos problemas. Então, a região metropolitana é uma região que a gente verifica muita concentração de renda, a gente vai ver muitos impactos ambientais, nós vamos ver muitos problemas urbanos, tudo muito caro, ou seja, o custo de vida é muito alto, o trânsito, vou repetir, o trânsito, gente, são horas e horas e horas no trânsito, pegando uma das principais vias dessa região, que vai ser a Ponte Rio-Niterói, como eu falei com vocês, né? Mas também a Avenida Brasil, a linha vermelha, a linha amarela. São vias expressas que, apesar de serem expressas, elas são conhecidas por serem muito congestionadas no horário de pico. Além disso, então, para conseguir dinamizar melhor além dos ônibus e dessas vias,
tiveram projetos também pensados para a região metropolitana, né? Que tem a ver não só com o município do Rio de Janeiro, mas que isso vai atingir a região metropolitana, que é o uso de um cartão que vai otimizar o tempo, né, e o dinheiro da passagem. Essa política pública de que você bota o dinheiro no cartão, você passa ele no ônibus, tem um valor X, e aí no próximo ônibus você paga um valor menor do que seria o valor integral desse segundo ônibus. Isso é uma política pensada para a locomoção de pessoas, né, principalmente de trabalhadores nesse fluxo pendular que existe, pensado exclusivamente para a região metropolitana. Então, tudo isso é extremamente relevante que a gente lembre. Tá bom? Tranquilo, galera? Tranquilo, tô sentindo aqui, ó, que tá tranquilo, né? Então, vamos lá para a Baixada Litorânea. Ô, Glória, por que eu botei região metropolitana e em seguida eu botei Baixada Litorânea? Por quê? Se o fluxo da região metropolitana para o município do Rio de Janeiro é intenso, da região metropolitana para a Baixada Litorânea, gente, é mais intenso ainda. É muita coisa, principalmente aos finais de semana, principalmente em feriados nacionais, né? Então, carnaval, a galera, esse é o barulho da galera ainda, né? A galera vai tudo para a Baixada Litorânea. Então, quando eu falo de Araruama, Iguaba, Cabo Frio, tudo essa, Búzios, Arraial do Cabo, ai gente, dá até vontade de ir só de falar, né? Todas essas áreas são áreas da região da Baixada Litorânea, que tá aqui, ó. Antes, gente, eu poderia desenhar a Baixada Litorânea vindo um pouquinho mais para cá, sendo que Maricá agora faz parte da região metropolitana. Antes, Maricá fazia parte da Baixada Litorânea, que comumente é chamada de região dos lagos, justamente porque nessa região nós vamos ter a formação de lagos na parte mais costeira aqui do estado do Rio de Janeiro, tá bom? Então vamos lá entender mais um pouco sobre as características da Baixada Litorânea. A Baixada Litorânea, até a década de 60, o que predominava lá? Atenção, eu estou dizendo que predomina, não quer dizer que depois disso, acabou. Não, não. Até 1960, exploração do sal, produção de laranja, a pesca, a criação de gado. Isso era o que mais se destacava na região da Baixada Litorânea. Só que depois da década de 60, isso aí mudou um pouquinho. Mudou como assim? Nas últimas décadas, agora vai ser turismo e lazer. E aí, gente, você quer turistar, como eu falei, né? Que o fluxo da região metropolitana para a Baixada Litorânea é intenso. Né? A galera daqui vai muito, né, para Costa Verde, quando eu falo de Angra dos Reis, né? Tô falando aqui de Costa Verde, né? Tô falando da Ilha Grande e tudo mais, Mangaratiba. Mas desse lado aqui, né, da Baía de Guanabara, São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Maricá, a galera vem bastante aqui para Rio Bonito, vem bastante para a Baixada Litorânea. Então, se eu vou passear, turismo, eu quero estrutura. Eu quero alugar uma casa. Eu quero uma casa muito boa para levar eu e os meus amigos, minhas amigas, minha família. Eu vou ser aprovado na prova que eu vou fazer e eu quero fazer uma churrascada, comemorar lá em Cabo Frio. Tô dando a ideia. E aí, então eu preciso de um desenvolvimento imobiliário muito forte. E foi o que aconteceu. Como a Baixada Litorânea ela começou a investir em turismo e lazer, dando mais estrutura para as pessoas, isso motivou uma grande especulação imobiliária. O que é especulação imobiliária? Um boom de crescimento. Você chegava em um dos municípios que mais se destacam, né, da Baixada Litorânea, é Cabo Frio. Gente, em Cabo Frio, de um ano para outro, começou a crescer muito prédio, vários condomínios nessas áreas costeiras. E eu devo lembrar vocês, áreas costeiras são áreas instáveis. São áreas onde eu vou encontrar mangues, é onde eu vou encontrar restingas. Na Baixada Litorânea a gente encontra muita restinga, muita coisa. Então, se esses condomínios eles são construídos nessas áreas, vai estar devastando também. Então, essa especulação, o aumento do preço dos apartamentos sendo vendidos ou alugados, né, na Baixada Litorânea, ó, começou a aumentar. O impacto ambiental em decorrência dessa urbanização, digamos assim, do aumento dessa construção no espaço urbano na Baixada Litorânea, né,
Tudo isso se deu devido ao investimento ao turismo e lazer. Então, destaca assim de cara, Cabo Frio. Cabo Frio, ela vai polarizar aí essa influência em São Pedro da Aldeia, Araruama, Iguaba, Búzios, Arraial. Então, eu tenho que resolver alguma coisa, onde que eu vou? Onde que com certeza tem? Cabo Frio, a galera vai para Cabo Frio. Tá bom? Então, Cabo Frio tem. Eu posso até dizer, gente, que Cabo Frio, ele tem influência, inclusive, em outros estados. Sim. Belo Horizonte. A galera de Belo Horizonte parece ter uma ponte, direto para Cabo Frio. Então, Cabo Frio tem uma influência não só ao seu redor, geograficamente falando, né? Os municípios contínuos ao seu território, mas também a outros municípios. A gente vai ter aí Belo Horizonte, capital, né, de Minas Gerais, também como um destaque de migração de muitos mineiros indo para Cabo Frio. Tá bom? Então, Cabo Frio, bom, vai passear, não fala assim, assistir a aula lá da Ludmilla no Fábrica D, ela foi por mim para Cabo Frio para dar uma estudada, né, para minha prova. Faz isso, olha a dica, hein? Tá bom? E Rio das Ostras, galera, Rio das Ostras fazia parte de Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu faz parte de uma outra região que já nós vamos falar sobre ela. E aí, Rio das Ostras, ela se emancipou justamente por conta dos royalties do petróleo. Rio das Ostras surgiu devido a esse crescimento da exploração do petróleo aqui no estado do Rio de Janeiro. E aí, Rio das Ostras, então, apesar de fazer parte da Baixada Litorânea, tem grande influência de Macaé. Muitas pessoas que trabalham em Macaé, sobretudo por conta dos trabalhos diretos e indiretos da produção, da exploração do petróleo, eles vão morar em Rio das Ostras. E geralmente Rio das Ostras, para essa galera da região metropolitana, né, que vem passear aqui na Baixada Litorânea, pensa em Rio das Ostras geralmente num lugar mais tranquilo, né, que quase não tem trânsito. Isso, ao longo dos últimos anos, isso tem mudado. Rio das Ostras cresceu também, a especulação imobiliária cresceu muito, muitos prédios sendo construídos. E a galera pegando o trânsito, hein? Pegando o trânsito de Rio das Ostras para Macaé, mais um fluxo aí, né? Mais um fluxo pendular de pessoas, porque elas vão morar em Rio das Ostras e vão trabalhar em Macaé. Então a gente tem um outro eixo aí de fluxo pendular. Então, gente, todas essas informações que eu tô falando com vocês, esses detalhes que parecem fofoca, mas é matéria, isso é importantíssimo para nós sabermos sobre a dinâmica populacional, por exemplo, né? A dinâmica econômica dentro do estado do Rio de Janeiro, mas falando por cada regiãozinha, tá bom? Vamos lá saber as próximas regiões? O Fábrica D tem uma super novidade para vocês. Aulas voltadas ao exame de qualificação da UERJ. Quer ver só? Tira dúvidas, correção de redação, análise das obras que caem na prova e muito, muito mais, galera. Tudo isso aliado a simulados e listas de exercícios que vão do básico ao avançado vão te fazer chegar à vitória. Então, não perde o seu tempo, né? Quem quer aprender, vem pro Fábrica D. Dando continuidade às regiões do Rio de Janeiro, né, as características de cada região, vamos agora para a Costa Verde. Por quê? Se de um lado a gente tem a região metropolitana e a Baixada Fluminense, né, Baixada Litorânea Fluminense, agora do outro lado a gente vai ter a Costa Verde. E a Costa Verde ela é composta por Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba. E assim, né, se você tá na região metropolitana do Rio de Janeiro e você pensa em Costa Verde, é turismo na certa. Só que atenção a alguns detalhes dessa área turística que nós já conhecemos. Paraty e Angra dos Reis vai fazer parte da Baía da Ilha Grande. E Mangaratiba e Itaguaí vai fazer parte da Baía de Sepetiba. Mas olha só, Itaguaí, como nós vimos, né, Itaguaí faz parte da região metropolitana. No entanto, no que diz respeito à Baía de Sepetiba, ela tá junto com Mangaratiba. Por quê? Vai ter uma questão geográfica costeira, né, sobre a localização de Mangaratiba e Itaguaí, e a região metropolitana ela é uma região politicamente organizada. Então, tendo em vista que Itaguaí se aproximou muito, os fluxos de capitais, de pessoas, ficaram tão próximas da região metropolitana, que então esse município foi incluído na região metropolitana, tá? Mas em relação à geomorfologia costeira, vai fazer parte aí da Baía de Sepetiba. Tudo bem? Então, atenção nessa questão. Os municípios que fazem parte da Baía da Ilha Grande, Paraty e Angra.
Os municípios que fazem parte da Baía de Sepetiba, Mangaratiba e Itaguaí. Municípios que fazem parte da região da Costa Verde do estado do Rio de Janeiro. Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba. Beleza? Então tá. Olhando para cá agora, vamos ver um pouco das características de Paraty e Angra dos Reis, porque devido à sua localização aqui, ó, Paraty e Angra dos Reis, né? Essa proximidade geográfica delas, elas vão ter algumas similaridades. Vamos ver agora. Bem, a agricultura, principalmente a banana, e assim, você passeando por lá, essa aula é total um convite para vocês irem lá estudar, né, pessoalmente. Você vai ver muita plantação de banana, por exemplo, na região, uma área muito úmida, né, com a pluviosidade muito alta. Então a plantação de banana é o ideal. A pesca também, principalmente a pesca artesanal, a gente vê a presença muito forte em Paraty, Angra dos Reis. Nós temos muitos povos tradicionais, como povos indígenas, os caiçaras, que eles possuem essa técnica, né, específica, essa pesca artesanal, que nós encontramos lá também. A indústria naval está agora em recuperação devido a essa crise nacional, mundial, né? Que nós tivemos, mas a crise no setor naval, no setor petrolífero, né? Aqui no Brasil, foi muito forte a partir de 2014. Então, atualmente, é um campo que está se renovando. Por exemplo, tem um lugar chamado Jacuecanga, que ele foi uma região totalmente desenvolvida em prol da indústria naval. Se você vai em Jacuecanga e conhece alguém que não trabalha no estaleiro, é difícil. Toda a economia direta e indireta em Jacuecanga é desenvolvida, pensada na indústria naval, tá bom? Bem, e aí existe uma BR, que é a BR-101, que passa por lá, né? A BR-101 é uma rodovia conhecida por ela ir contornando o litoral brasileiro. E parte dessa BR-101, que passa pela Costa Verde, vai ser a rodovia Rio Santos. Olha, o nomezinho já ajuda. Rodovia que vai ligar Rio de Janeiro à região da Baixada Santista, em São Paulo. Então, é uma via muito importante, ó, para o turismo. Lembra que eu falei no início? Que quando fala já lembra de turismo? Então, aqui também a rodovia Rio Santos, ela vai ser uma via importante para a chegada e escoamento, né, de pessoas em relação ao turismo, principalmente o ecoturismo, tá? E aí, a gente fala de coisa boa, ok, mas vamos falar também dos impactos, né, galera? Como eu tô falando de áreas costeiras, a ocupação de áreas litorâneas é um problema muito sério. Então, a degradação do meio ambiente, ela ocorre por diversos motivos, mas um dos principais é a atividade imobiliária, construções de hotéis, construções de casas feitas em locais irregulares. Angra dos Reis, principalmente, é um local que é conhecido muito pelos deslizamentos de terra. Por quê? É uma área que vai ter um domínio morfoclimático conhecido como mares de morros, né? Então, essas áreas muito íngremes, elas vão sofrer o impacto do encharcamento do solo, ocorrendo aí um movimento de massa, o deslizamento de terra. E aí, além disso, com esse histórico natural já, ter construções irregulares, vai descer árvore, vai descer terra, vai descer casa, vai descer tudo. Então, a gente tem aí um impacto, né, ambiental causado, agravado pela ação antrópica através da atividade imobiliária. Construção também de aterros, o que isso vai mudar totalmente também o ambiente costeiro. Outra coisa são as usinas nucleares. Nós vamos ter a Angra 1, 2 e a Angra 3 está em construção. A usina nuclear ela é conhecida por ser uma fonte de energia alternativa. No entanto, ela não é renovável, ok? A usina nuclear é considerada uma fonte de energia não renovável, apesar de que ela em relação à fonte de energia de origem fóssil, ela polui muito menos, tá? No Brasil, por conta da usina nuclear, nós nunca tivemos nenhum tipo de acidente nuclear, tá? O impacto, para não dizer que não tem impacto nenhum, o impacto que uma usina nuclear, no geral, ela pode causar, vai ser dos rejeitos, né? Os rejeitos, eles podem sofrer o espalhamento e aí a radiação vai se espalhar, é um problema pra gente. Mas o impacto que rola hoje não é isso. O impacto que rola é porque, gente, toda a indústria, ela precisa de água, né? O fato da usina nuclear, ela tá localizada na bacia da Baía da Ilha Grande, ela tem um quê, né, específico, perto de água.
Por que essa água ela é importante? Para refrigerar os motores. Toda indústria, gente, ela vai precisar de água, ou para o seu produto mesmo, ou para refrigerar os seus motores. E é o caso da usina nuclear, né? É necessário de água para refrigerar tudo que está ali dentro. Então, quando a água ela sai da usina, ela sai quentinha. Nisso que ela sai quentinha, isso muda, isso interfere de certa forma o meio ambiente ali próximo da usina nuclear. E aí muitas pesquisas de muitas universidades públicas, inclusive, né, que tem como o propósito, né, sempre estar investigando sobre isso, diz que há um impacto, mas que ele não é tão grandioso caso fosse outra fonte de energia, inclusive a hidrelétrica. Tá? Então é um discurso, né, de defesa que existe em relação à usina nuclear, mas a gente já sabe qual é o lado ruim dela, né? Na verdade ela é cara. Quando a conta de luz fica alta no Rio de Janeiro, é porque o quê? A gente está no momento de baixa, né? Tá chovendo menos, os reservatórios estão muito baixos, e aí o que entra em ação com mais força? A usina nuclear, e a continha vai ficando mais cara, a conta de luz, tá bom? Bem, isso em relação a Paraty e Angra dos Reis, nós também vamos ter, né, como eu falei com vocês, Mangaratiba. E Mangaratiba, tadinha, ela é meio assim, deixada de lado. Todo mundo, Paraty, Angra dos Reis, Mangaratiba. Geralmente é assim, tadinha. Mas olha só, Mangaratiba é que está geograficamente mais próxima da região metropolitana. Inclusive, Mangaratiba já fez parte da região metropolitana, tá? Ela fez parte até 2002. Em 2002 ela saiu. E aí foi quando Itaguaí, né, ela já se manteve, mas Mangaratiba saiu. Mangaratiba é interessante para quem faz parte da região metropolitana, é muito conhecida porque é um local de caminho para a Ilha Grande. Ilha Grande, gente, é o point do turismo, né? Pessoas do mundo todo vão lá. E aí, então, muitas pessoas que vêm da região metropolitana, que fica mais para lá, né? Vêm para Mangaratiba e daqui pega a barca para a Ilha Grande. Então, Mangaratiba é meio que conhecido um lugar de passagem, né? É um local que você vai passar para chegar em Angra, você vai passar para chegar em Paraty, você vai passar para chegar na Ilha Grande. No entanto, Mangaratiba, ela também vai ter a sua importância, ela também vai ter terminal de minérios, ela vai ter, é dito, né, que tem um relativo potencial turístico. Vou botar minha opinião aqui, eu acho que Mangaratiba tem um grande potencial turístico, grande mesmo. Mangaratiba tem uma beleza geográfica muito grande e tem um potencial de gente mesmo, sabe? Para o desenvolvimento econômico, não só para suprir a demanda que vem da Ilha Grande, mas o que ela mesma pode oferecer. Dei o gás aí em Mangaratiba, né? Valorizei. Então, gente, essa é a Costa Verde, um local lindo, um local que tem uma importância muito grande, não só para a economia do estado do Rio de Janeiro, com o turismo, com a indústria naval, com a agricultura, mas também para a gente saber um pouquinho mais sobre os conhecimentos geográficos. Vamos lá ver a outra região? Chegamos então ao Médio Paraíba, que é a segunda região mais industrializada do estado do Rio de Janeiro. E vai saber, né? Um local muito industrializado vai ter muitos problemas, mas você já sabe como é que tá o esquema aqui, né? A gente fala um pouquinho da coisa boa e depois a gente fala dos impactos que isso tem, tá bom? Então, por ser a segunda região mais industrializada, a gente tem destaque para os municípios de Volta Redonda e de Barra Mansa. E quando fala de Volta Redonda e indústria, a gente associa diretamente à CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, criada aí no governo de Getúlio Vargas, tá? E aí as rodovias, elas serão muito importantes. Por quê, gente? Se quando a gente tem uma indústria, eu vou produzir algo que eu vou mandar para algum local. Seja para dentro do próprio país, seja para exportação. Então é necessário eu ter as rodovias ou ferrovias que irão escoar toda essa produção para algum local. Então essa indústria de base, né, a CSN tem grande importância em Volta Redonda e acaba influenciando também o município de Barra Mansa. As rodovias, elas terão essa importância novamente, né, do escoamento da produção. E quais são essas rodovias? Nós vamos ter a rodovia Presidente Dutra, né, a famosa Via Dutra, que é a BR-116, né, faz parte da BR-116, a BR-393 e a BR-040, que elas vão ajudar na interligação entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, principalmente 040, tá? A Minas Gerais, por quê?
Essa aqui, ela vai, na verdade, desde o Rio de Janeiro até Brasília. Então, para chegar em Brasília, saindo do Rio de Janeiro, acaba passando aí por Minas Gerais, tá bom? E por que é importante tá passando por Minas Gerais e chegando aqui na CSN? Porque a CSN ela é siderúrgica, ela vai precisar de ferro. Passando por Minas Gerais, ela vai ter o quadrilátero ferrífero, um dos maiores lugares, né, de exploração de ferro no país. E aí esse ferro, ele é extraído e levado para a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, tá bom? Bem, como eu falei que é a segunda região, né, o Médio Paraíba é a segunda região mais industrializada, não vai ser só esses dois, eles são destaques, mas não vai ser só essa, tá? Também nós vamos ter Resende. Quando fala de Resende, a gente vai ter não só a AMAN, né, a gente vai ter a SpaceX, a Escola de Cadetes do Exército, nós vamos ter também a UERJ, vai ter um polo da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, nós vamos ter polos aí de educação, seja militar ou seja civil, né? Que esse polo de educação, ele é propositivo, principalmente para o modelo econômico que tem lá, que é o industrial. Então, em Resende, nós vamos ter muitas fábricas automobilísticas, principalmente a Volkswagen, tá? Então, quais automóveis que são montados lá? Principalmente ônibus e caminhão. Perceba, eu falei montados. Então, aqui no Brasil, a gente tem muitas montadoras. E no Rio de Janeiro, na região do Médio Paraíba, vamos ter, então, em Resende, o destaque para a Volkswagen, tá bom? E essa região de Resende, ela tem tanta influência, que ela vai influenciar Itatiaia, Coatis e também Porto Real. Não só em relação ao fluxo de pessoas, mas também com a expansão da produção industrial para essas regiões, tá? Valença, Barra do Piraí e Porto Real, né? Porto Real estava ganhando muito dinheiro com a expansão, né, das obras industriais, com os royalties do petróleo, tudo. Eu lembro que há uns anos atrás, lá em Porto Real, o ônibus ele era gratuito, você não pagava nada. Tinha muita gente lá? Não, porque estava num processo de expansão, né? E a gente vê que nessa região a produção de vidro é muito grande, justamente devido a essa expansão da indústria. Tendo a indústria presente lá, vai ter também a expansão da urbanização e você pode olhar na casa de vocês, vai ser fácil você encontrar vidro, correto? Então, a gente vai ter a indústria de vidro lá. A indústria de galvanização. Galvanização é quando se aplica zinco, como se fosse uma cobertura, né, de proteção no ferro e no aço, que vai servir também para as indústrias, principalmente as automobilísticas. E, novamente, falando de automóveis, a gente vai ter aí a Peugeot, tá? Nessa região aí entre Valença, Barra do Piraí e Porto Real. Então, a gente tem duas empresas que vão se destacar, né? A Volkswagen e a Peugeot nessa região. Bem, Rio das Flores já é um município que vai se diferenciar. Por quê? Porque lá o que vai destacar não vai ser a indústria, vai ser, na verdade, o turismo rural. Lá tem muita fazenda, então aquela galera que busca um hotel fazenda, vai tudo para Rio das Flores, tá bom? Bem, gente, atenção, né? Eu falei de indústria, mas e a agricultura e a pecuária? Eu não estou falando de áreas de fazenda, né? A área do Médio Paraíba não é historicamente o berço do café e que depois se desenvolveu a indústria? Então, a gente vai ter esse legado aí de fazendas que ainda existem lá hoje, mas vão servir como no serviço do turismo, né? Os hotéis fazendas. Então, o turismo rural é algo muito forte no município de Rio das Flores, tá? Atenção! A agropecuária também se destaca atualmente, produção atual. Nós vamos ter como uma das maiores produtoras de leite do estado do Rio de Janeiro, não do Brasil, tá? Do estado do Rio de Janeiro vai ser a região do Médio Paraíba. Anota aí, tá? E aí vamos lá para os impactos. Galera, se eu tô falando de uma área muito industrializada, sendo a segunda maior, se eu tô falando de uma expansão recente dessa industrialização, o Brasil, de forma geral, tem como característica uma urbanização muito acelerada e desordenada. E na região do Médio Paraíba, apesar de ter esse histórico de ser o berço do café e da indústria, principalmente no eixo Rio-São Paulo, a urbanização desse local está se expandindo muito rápido recentemente. Então, quais são os problemas que a gente acaba percebendo lá? Expansão de submoradias, moradias em condições extremamente precárias, processo de favelização, principalmente na beira das rodovias, para facilitar o deslocamento.
periferias subequipadas, muitas pessoas estão morando ou muito perto, tendo essa expansão de submoradias. As áreas mais periféricas dessa região não vai ter equipamentos necessários, não vai ter infraestrutura. Vai faltar, eu quero uma farmácia, eu quero um hospital, eu quero uma escola, eu quero um posto, eu quero... Não tem. Então, a gente vai ter essas periferias subequipadas. Vai faltar, principalmente esse setor de serviços nessas regiões. Perda na qualidade de vida. Como assim, gente? Olha só, muito cuidado com essa expressão. Expansão de submoradia, periferia, os pobres estão indo tudo para lá, tá acabando com a qualidade de vida. Gente, atenção, muito cuidado. Na verdade, a falta de planejamento urbano, atenção que isso a geografia abraça, tá? A falta de planejamento urbano, ao decorrer de uma urbanização acelerada e desordenada, é que vai causar a perda na qualidade de vida. Porque se sentar todo mundo, organizar direitinho, planejar, vai dar certo. Só que, se não tem planejamento, aí, gente, ninguém salva, tá bom? Então, atenção, a perda na qualidade de vida, isso é importante para a prova de vocês, tá? A perda na qualidade de vida vem na desorganização, da falta de planejamento urbano dessas regiões, tá bom? Porque a prova, geralmente, ela peca ali, ela peca não, né? Ela vai te dar uma rasteira, querendo que você erre caminhando para o preconceito. E se você for preconceituoso, assim, tipo, conta pobre, essas coisas todas, você vai perder ponto porque isso vai mostrar que você não domina o conhecimento geográfico para entender os problemas urbanos que existem. Entendeu? Mas, vocês são aqui do Fábrica, vocês não vão ter mais problema com isso, porque eu acabei de explicar para vocês, tá bom? Então, gente, esse é o Médio Paraíba. Vamos, então, para a próxima região. E na nossa viagem pelo estado do Rio de Janeiro, chegamos na região Centro-Sul, que tem como destaque Três Rios e Pati do Alferes. Tem gente que esquece, tadinho, desses municípios, mas tem um período do ano que a galera lembra, e eu vou dizer o porquê. Gente, apesar da decadência da cultura do café da região, que tem muita influência da região do Médio Paraíba, né, que nós vimos, Pati do Alferes é um local que vai se destacar muito pela produção do tomate. Então, gente, lá rola a festa do tomate. Isso move o município inteiro, porque é uma festa tipo um Rock in Rio e Pati do Alferes. Deu uma valorizada? Dei. Mas é assim, movimenta real, vai gente de várias partes do estado do Rio de Janeiro, de São Paulo também, para essa festa. Então, é uma forma de usar da produção do tomate também para o turismo, né? Ó, como é que eles estão pensando em tudo, tá? E Três Rios, apesar de não ter essa questão tal como o Pati do Alferes tem, Três Rios é conhecido como um centro regional. Como assim? É lá onde está sendo desenvolvido um centro urbano com equipamentos, então tem uma prestação de serviço que está cada vez mais aumentando. Então ele é conhecido como um centro regional da região Centro-Sul. Então a região Centro-Sul, como ela está ali entre a região serrana e a região do Médio Paraíba, ela vai ser uma região que vai sofrer influência de ambos, principalmente, já que escolhi entre as duas, principalmente do Médio Paraíba. A região Centro-Sul ela vai sofrer essa influência. Beleza? Rapidinho, né? Falei rapidinho do Centro-Sul, porque agora vamos falar da região serrana. Gente, quando a gente não tá aguentando mais de calor, tô falando aqui diretamente da região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Quando a gente não tá mais aguentando de calor, a gente pensa, lá em Teresópolis com certeza tá melhor. Ah, mas lá em Friburgo, é Nova Friburgo, né? Mas a gente fala Friburgo. Ah, lá em Friburgo certamente não vai estar tão quente quanto aqui no Rio de Janeiro. A gente pensa assim, né? A região serrana, por ser uma área de maior altitude aqui do Rio de Janeiro, a gente vai ter temperaturas mais amenas. Então, quando a temperatura próxima do litoral for 39 graus, por exemplo, lá em Teresópolis, em Nova Friburgo, a gente vai ter umas temperaturas mais amenas. Então, a gente vai ter um 29, um 28. É alta ainda? É alta. Mas não é tão alta quanto o 39, 40, né, gente? Então, a região serrana, tô falando super animado, que eu gosto de lá, tá? Aí, a região serrana, apesar de ser um local super bacana, porque eu digo apesar, esse ano, né, gente? 2011
foi uma data, assim, que não só 2011, mas o ano que antecedeu também, 2010, foi um ano de muitos impactos. E muita gente chama de catástrofe. Nossa, que foi um horrível que aconteceu. E aí, quando se é geógrafo, né? Quando se tem entendimento, a gente sabe que uma região serrana, ou seja, uma região muito íngreme, uma região que recebeu muita chuva. Galera, uma encosta que é muito íngreme, a água ela vai descer com grande velocidade. E como a chuva ela foi muito intensa nessa época, encharcou muito o solo e devido à declividade foi um movimento de massa muito grande. Então, esses deslizamentos, né, ele acabou afetando a dinâmica da região. E quando eu digo dinâmica, gente, muita gente pensa que é a dinâmica econômica. Só que eu afirmo aqui que não foi só econômica. Foi também da região, da sociedade, as escolas pararam de funcionar, as pessoas perderam as suas casas, as pessoas perderam seus parentes. Então foi uma mobilização nacional para ajudar as pessoas, sendo para abrigá-las, né? Mas também com cestas básicas, com remédios, para ajudar essas pessoas. Foi um impacto muito grande nessa região, que até hoje, 2021, né, no ano dessa aula, a gente vê que está sendo um impacto muito grande ainda, né? Há reflexos. Então, diferente das outras regiões, né, que eu comecei falando sobre coisas boas, depois sobre coisas ruins, dessa vez eu tô falando de um impacto recente, né, na história da região serrana do Rio de Janeiro, que foi o impacto das chuvas que rolou. Então, mais uma vez, qual é o problema do impacto? É a chuva? Não tem como mudar a chuva. Né? O ser humano ele tende a querer mudar, mas a questão é que nós temos que nos adaptar à dinâmica da natureza, né? Essa que é a parada. E aí, enfim, falando sobre características econômicas da região serrana, vamos ter a industrial, vamos ver a turística e também a agricultura, principalmente a hortifruti granjeiro. Como assim? Vai ter hortaliças, frutas e pequenas propriedades que podem produzir tanto uma pecuária extensiva, né, os animais ali em locais abertos, como também grãos, vai ser tudo assim, pequenas propriedades. Logo, o que vai se destacar na região serrana serão os minifúndios, tá bom? Bem, destaque então Nova Friburgo, e aí eu vou contar um babado pra vocês, é o seguinte. Petrópolis fazia parte da região serrana, lembra? Sim, Petrópolis continua na serra, mas politicamente falando, não faz parte mais da região serrana, agora faz parte da região metropolitana. Então, Petrópolis saindo de cena, quem se destaca agora é Nova Friburgo. Tá? Sabe, Nova Friburgo era muito tipo a Pepsi em relação à Coca-Cola, tipo assim, né? Mas eu gosto de Pepsi, tal como eu gosto da Nova Friburgo, então vamos valorizar esse município, tá bom? Então Nova Friburgo é conhecido como um importante polo industrial, principalmente de vestuário, de tecidos em geral, mas de vestuário também, e da metalurgia. Existe um processo ali de indústria metalúrgica, né, inicial e que se mantém até os dias de hoje. Nova Friburgo, ela tem um destaque tão importante como um centro regional da região serrana, um centro econômico, industrial, como eu citei aqui para vocês, que ele é tão forte, que ele acaba atingindo outros municípios da região. Então, Nova Friburgo também vai atingir o município de Bom Jardim, o município de Cordeiro, Duas Barras, Cantagalo, tá? Então, Cantagalo município, hein? Não é um lugar aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, não. Então, Nova Friburgo, ela vai atingir todos esses municípios devido à sua influência. Tá pensando o quê? E é lógico, quando eu falei de vestuário, né, gente? Nova Friburgo, como também esses municípios, eles irão se destacar pela produção de roupas íntimas. Produção de roupas íntimas. Então, gente, sacoleira raiz vai para o Paraguai? Não. Sacoleira raiz vai para Nova Friburgo comprar lingerie,
pijama, calcinha, sutiã, cueca, tudo. Vestimentas, roupas íntimas, para comprar lá em Nova Friburgo, que na região serrana é o polo industrial, né, de vestuário que mais se destaca, não só na própria região, na região serrana, como também no estado do Rio de Janeiro, tá bom? Então, eu acho que essas aulas já estão incrementando aí uma viagem pelo estado do Rio de Janeiro, né? Mas não acabou não, vamos lá para a próxima região. A Fábrica D é a sua mais nova opção de cursos de alta performance. Estude conosco para SpaceX, AFA ou até mesmo IME e UITA. Se você não tem base, não tem problema. Nós vamos do básico ao avançado, sempre pensando em você. Quer aprender? Vem pro Fábrica D. E vamos hoje ver como é a plataforma do Fábrica D por dentro. Você que manda e-mail, manda mensagem perguntando, quer saber como é, como não é, vamos finalmente ver aqui hoje como que ela funciona, beleza? Então olha só, aqui você já pode ver, aqui no caso a minha direita, né, tá? Qual é o menu, quais são os menus que o aluno tem à sua disposição, que são aí a home, né, que você vai ver que é onde está a parte principal do site. Os cursos, porque na verdade a gente trabalha com cursos de Enem, de IME-ITA, para aprofundamento de específicas para exatas, também aprofundamento para parte de curso para nível superior, de cálculo, também a parte para medicina. Então, às vezes, o cara tem vários cursos comprados e aí ele pode selecionar qual que ele vai usar no dia, tá bom? Tem a parte pedagógica, que é onde ele vai, no caso aqui, pegar e tirar dúvidas de matéria, dúvidas sobre o site, qualquer outro tipo de dúvida sobre o uso da plataforma. Tem também aqui a secretaria virtual, que é onde tem acesso aos avisos, se pinta uma nova aula de exercícios, um novo material e requerimentos, cancelamento, né? Querer pedir, de repente, pleitear alguma coisa nova. Quem sabe é uma boa ideia vocês acrescentarem alguma coisa. Como vocês vão ver que o pessoal pediu para cá, a gente ouviu os alunos, como a gente sempre ouve, sempre escuta, e mudamos o player dos vídeos para muito melhor. Quem já viu esse tour pela plataforma há uns 2, 3 meses atrás, vai ver uma senhora diferença no player que eu vou te mostrar aqui hoje, tá bom? Mas a gente vai mostrar o padrão para o pessoal que não tinha visto ainda. Então aqui você consegue ver os seus últimos vídeos assistidos, últimos avisos, você consegue ver quantos % do curso você já consumiu, é até uma forma de medir aí se tu tá muito atrasado ou não com o estudo, tá? Resumo dos materiais e por aí vai. Por falar em estudo, o plano de estudos aqui é personalizado. Sempre vai ter um tutor ou professor que vai fazer para você, sob demanda, de acordo com a sua realidade. Não é um bot, não é um robô, não é um programa, vai ser uma pessoa que vai fazer com todo cuidado de acordo com a sua realidade. Então, você trabalha o dia inteiro, o programa é um, você tem todo o tempo do mundo disponível, o programa é outro, você faz colégio, e quando chega vai estudar é outro, e por aí vai, tá bom? E aqui também as últimas dúvidas, tá? Que, no caso, são as dúvidas que você manda de matéria lá na plataforma. Aí, o que acontece aqui? Aqui uma simulação do cara que comprou todos os cursos, mas é claro que isso não é o caso da maioria das pessoas. O cara vai comprar só o Enem, ou só a medicina, ou só a IME-ITA e por aí vai. O que são esse IME-ITA normal e premium que tem aqui? Alguns planos possuem versões de 1 ou 2 anos, de acordo com a necessidade do aluno. Como assim? O cara está no 2º ano do ensino médio. O cara tem uma base muito fraca. Ele já sabe que em um ano, naquele ano, não é o objetivo dele, ou, sendo mais honesto, ele sabe que ele precisa de um prazo que não é naquele ano que ele vai conseguir e vai acabar atropelando tudo, estudar mal estudado e não ter um bom rendimento. Então é melhor ser mais honesto e tentar, no caso ali, fazer com que o plano de estudos dele dure 2 anos pelo menos, tá? 2 anos é razoável, né? E então, para isso, tem esse plano em que a pessoa vai ter acesso ao Fábrica D nesse curso, ou de SpaceX, ou do Enem. Os 3 têm versões de 2 anos, na verdade, os 4. O de medicina também tem, tá? Pra galera que não tem base, que tá no 2º ano, ou tá até, sei lá, no 1º, se preparar desde já. Quem sabe, né? Cada um com seu cada um. E aí, claro, eu vou ficar vendo as mesmas coisas durante esses 2 anos? Cara, não. Na verdade, a gente tem a política de engordar a plataforma com mais aulas de exercícios durante muito tempo isso vai ser feito. Então, é claro, esse preço que você está vendo agora é mais acessível porque, ao nosso ver, no nosso padrão de qualidade. Então, uma quantidade de exercícios boa, mas a gente quer aumentar mais e mais e mais e mais e mais e mais, até você enxergar aqui na tela,
tá? Esse mais. Então, à medida que os anos forem passando, é claro que você vai ter uma quantidade cavalar, talvez infinita, de exercícios resolvidos em vídeo. Tem muita plataforma que tem isso como questões que ele clica na tela. Maneiro, beleza. A gente até também tem isso, mas em vídeo tem uma quantidade cavalar de exercícios feitos em vídeo. Isso é muito importante para o aluno que realmente precisa do professor explicando, para ele não ter que ficar lá horas em fórum de WhatsApp, fórum também do Telegram, para ficar tirando dúvida com amigos, para ele já economizar tempo para tirar dúvidas mais importantes do que essas, que já deveriam ter sido tiradas na aula com a gente, tá bom? Então, o cara que tiver nesses 2 anos, ele vai ter acesso a mais aulas de exercícios que são colocadas do momento em que elas estão disponíveis para o aluno já estudando. Aquele cara já tem um embasamento maior, afinal, a essa altura ele vai estar no 2º ano de curso, poder já treinar e aí ver aonde que ele está ainda precisando dar uma lapidada no seu estudo, tá bom? Então, você tem acesso antes de 2 anos e não somente isso, todas as suas atualizações vão ser colocadas no ato e não esperar pelo final do ano, pela virada do ano, para isso acontecer. Seja em qualquer plano, na verdade, de 1 ano, 2 anos, funciona assim, tá bom? O que você tem aqui? Tira dúvidas com os monitores, é ilimitado, correção de redação no modelo da prova, se é Enem, é modelo Enem, claro, se é FUVEST, modelo FUVEST, se é IME, Escola Naval, FFON, é nesse modelo, se é SpaceX, é aquele modelo lá bem complicado da SpaceX, que fui olhar outro dia, eu falei, tomei um susto, né? Eu falei com o Guilherme, professor de redação, falei, cara, não é possível, é muito detalhe. Então, assim, você tem tudo aquilo ali para você ter o seu estudo muito bem delineado e você conseguir a vitória, que é o nosso objetivo. É você aqui comprar e eu quero vender uma coisa boa, óbvio. E é isso que eu quero que você tenha em mãos. Então, assim, o nosso player de vídeo, vamos lá mostrar também por dentro. Você tem toda uma metrificação na plataforma daquilo que já foi assistido ou não. Então, quando você já assistiu uma parte de vídeo, ó, tá vendo? Mostra se o cara parou nos 9 minutos e 3 segundos, se foi até o final. Você consegue ter noção daquilo que você já assistiu. No caso aqui, eu consumi 20% só desse curso de matemática para a turma IME, tá? Tô meio vagabundo. Então, aqui, ó, no player, você vai ter o seguinte. Quando você larga um vídeo na metade, acontece exatamente isso que você está vendo aí. Você pode começar do início. Começar do início é ótimo, né, Mané? Você pode assistir do início, ou no caso aqui, continuar assistindo. Anta, tá? E aí, é tipo Netflix mesmo, gente. Eu falei marca, né? É tipo aquele negócio Flix lá que você tem, tá? Você pode realmente, parou naquele pontinho da aula, você pode continuar daquele pontinho em diante, ou, não lembra de mais nada onde você parou, volta pro início e beleza. As novidades do player são você, no caso aqui, classificar a aula como boa, excelente, ruim, péssima, né? Caguei, não vou botar esse item, mas poderia botar, né? Péssimo, ruim, boa, muito boa, excelente. Aqui você pode adicionar os favoritos, caso você queira reassistir-la várias vezes, é importante aquele assunto para você, por algum motivo você vai voltar. Aqui você pode fazer, isso é muito importante, anotações ao longo da aula. A aula vai estar rolando e você não quer perder um detalhe, você não tem um papel para você fazer nenhuma anotação, você abre aqui, ó. Olha que maravilha. Você vai dar título à sua anotação, vai fazer uma anotação em tempo real, just in time, do que está acontecendo na aula naquele momento, tá bom? Então, aqui, ó, você vai poder depois ver a listagem, como se tiver várias anotações do que aconteceu. E uma coisa que pediam também era, no caso, você enviar dúvida também no ato da aula sendo assistida, que antes ele tinha que ir lá naquele menu lateral que eu mostrei, parar a aula para ir lá, agora não. Tá assistindo a aula, não entendi aquilo ali, pum, já escreve ali na tela que vai estar lá armazenado para alguém te responder. Aqui é o material, esse papelzinho aqui no canto, não sei se vocês estão vendo, onde a mãozinha está em cima, tá? Vai baixar o material da aula. Beleza. Ok? E também aqui, quando você, no caso, pega e você aperta aqui, você já avança o próximo trecho da aula. Então, aqui embaixo você pode avançar entre os blocos daquele assunto sem fazer o que era feito antes, que era ter que sair daquele bloco para ir para o próximo, que era muito chato, acabava cansando o aluno. E aqui nesse menuzinho pequenininho, nessa setinha, não sei se vocês estão vendo, do lado
da nota que você dá para o professor, tem lá navegar pelos tópicos. Então, todos os tópicos disponíveis do assunto, não só navegar entre os blocos de um dado assunto, e sim navegar por todos os assuntos de dentro de um vídeo é possível. E aí você pode, no caso aqui, direto partir para ele, o que também é uma mão na roda, tá? Então, isso facilita em muito o seu estudo, facilita muito a sua vida para você não perder tempo e ir direto ao que interessa, tá bem? Então, claro que não tenho somente eu dando aula, né? Você tem aqui a aula de todas as matérias. Literatura, que no IME não cai biologia, nem história, nem geografia, né, galera? É bom falar isso, né? Que às vezes pinta, uma pessoa meio perdida, perguntando se cai história, geografia ou biologia no IME. Não, né? Na verdade, vocês podem estar confundindo, porque isso cai na prova da SpaceX. Na SpaceX você tem geografia, história, biologia não. Beleza? Tá legal? Só para vocês saberem. Aí, vamos lá. Plano de cálculo. Você vai ter ali acesso com a pegada de professores de ensino médio, né? Que muitas vezes faz falta. Principalmente o aluno que está entrando agora na faculdade, ele percebe isso. Cara, realmente um choque quando você entra na faculdade, eu também tive isso. Que você não tem mais aquela organização e faz muita falta. Afinal de contas, é um momento de mudança total na sua vida, né? Você está cortando o cordão umbilical com a escola, com o ensino médio, e você não está acostumado ainda com a didática dos professores de faculdade. Leva um tempo. E aí, principalmente na matéria que justamente é uma das mais importantes no ciclo básico, o aluno toma aquele baque e ele acaba, às vezes, sendo derrubado e perdendo uma matéria e repetindo em cálculo, que geralmente é uma matéria que tem muitos créditos. Créditos é como eles contam o peso da nota lá no ensino superior. E aqui influencia numa parada chamada de CR, que é o coeficiente de rendimento. Não que isso vai influenciar muito, dependendo de que estágio, o que você vai seguir na vida, tá? Às vezes o cara que vai te contratar não vai olhar só isso. Mas, principalmente, se você for seguir carreira acadêmica e para alguns empregadores, isso faz diferença sim. Então é bom você garantir um bom CR, fora que cálculo ele vai ser a mãe de todas as matérias que vêm no ciclo básico, tipo as 4 operações fundamentais que você aprendeu no fundamental. Então, um cálculo bem feito é o segredo para você não ter problemas, não ter dor de cabeça com as matérias que vêm depois. Até, caramba, para você passar algo daquilo, né? Passar para o ciclo profissional, que é o máximo, você começar a estagiar, começar a ganhar dinheiro, que é o que interessa, o mundo quer, tá? E aí, o plano SpaceX, né? Que é o plano militares. Depois, futuramente, teremos para EAA, para ESA, né? Por enquanto, ainda não. Então, tem todas as matérias, no caso aqui, para SpaceX. Matemática, física, literatura, inglês, geografia, redação de você. Como é que funciona a redação da gente? Você tem um espaço para você colocar a redação sobre o tema proposto naquela semana, naquela aula, e sempre tem um tema ali, que é o tema da redação daquela aula, sobre o qual o aluno vai fazer. Ele vai mandar para a gente, um tutor, o professor vai corrigir, e aí você vai ter a sua nota baseada no critério daquela prova. Então, no caso, se for uma prova que tem a nota de 0 a 100, vai ser dado de 0 a 100, 0 a 10, 0 a 10. Se for o Enem, que é de 0 a 1000, vai ter alguma coisa variando de 0 até 1000, tá? Tomara que seja 1000, ok? No plano extensivo Enem e UERJ, você tem simulados, tem português, literatura. Novidade também agora, tem uma matéria que a gente chamou de linguagens, porque na verdade no Enem, você chega a ver em sala de aula português, gramática, chega a ver literatura, mas o Enem cada vez mais vem mesclando essas matérias num bolo só, numa única bola de neve, que são questões de interpretação, com uma pitada de gramática, uma pitada de literatura, mas nada muito bem identificável o que é o quê. Então, a gente tem uma parte de linguagem onde vão ser trabalhadas questões antigas do Enem, para você, vista português e literatura, entender, na hora de aplicar, em questões de prova, como que aquilo vai ser cobrado para você, tá bom? Então, tem lugares que eles contam gramática direto, e você nem sabe depois, tem um baque quando pega a prova no final do ano do Enem. Aqui não, aqui você vai ter esse embasamento, né? Afinal de contas, a gente vai fazer prova particular também, a gente vai fazer o UERJ também, vai fazer provas de outros estados, embora o plano seja Enem, ele na verdade é Enem e UERJ, né? E aí a parte de gramática acaba sendo importante para essa galera também. Inglês, né? Espanhol também colocamos, que não tinha no ano passado. Geografia e exercícios, vai ter história e exercícios, o motivacional, e o resto são as matérias que vocês já conhecem, fora
aula de revisão, aulas especiais para dar aquela aprumada aos 45 do segundo tempo, quando estiver bem perto da prova, beleza? Embora todas as provas, as aulas especiais, perdão, de todos os outros anos já fiquem aqui. Então, se você quiser estudar de cara isso, os resumões, tudo bem. Depende de cada um, tá? Fora isso, você também tem o plano voltado aqui à medicina. O que o plano de medicina tem? São todas as matérias que você viu, no caso ali, para o Enem, mas, no caso, as matérias que você vai ter como específicas, tipo biologia e química, só que são matérias separadas para aprofundar o que já é dada na biologia e química normais, tá bem? Então, além de toda aquela batelada de matéria que você tem no plano medicina, você vai ter também, no plano Enem, perdão, você vai ter também no plano medicina as matérias de biologia master, física master e química master, que consistem, no caso, em matérias que você vai pegar e aprofundar a nível de específica com questões da Unesp, FUVEST, Unicamp, da UERJ segunda fase, ou até mesmo as que sejam as mais difíceis do Enem, tá? Para você, a gente pega uma coletânea de questões mais difíceis do Enem, e se é só na biologia master, que está só no plano de medicina, para o cara que é de biomédicas ter a melhor preparação possível. E a gente sabe que, na verdade, a preocupação principal do cara, dessa galera, são química e física, né? São poucas provas que tem específicas de física atualmente, mas mesmo assim a gente deixa lá que vai que. Nunca se sabe quem é que está comprando o plano, com qual objetivo, tá bem? Então aqui você vai trabalhar em exercícios. E tem uma outra teoria também que é tão específica, tão nota de rodapé, que interessa o pessoal de medicina, mas não interessaria o pessoal que quer um Enem normal, sem ser medicina, que é outras carreiras. Iria até atrapalhar a aula, falar sobre aquilo que o cara ia ficar meio viajando, e a gente coloca nessa parte de Química Master também. Fora isso, estão sempre rolando vários cupons de desconto, galera. Então você que tá duro, tá sem dinheiro, tá aí ainda de ressaca do carnaval, tá preso dentro de casa, não pode sair com essa porcaria de coronavírus, é hora de aproveitar e você usar o cupom de desconto da gente para ter acesso a esses planos do Fábrica D. Beleza, gente? Você pode encontrar vários vídeos aqui na rede, no nosso YouTube, para você olhar melhor as aulas. Fora que no próprio site, na home, tem vídeos de demonstração e aí você consegue conhecer uma melhor noção de como que é o nosso trabalho. Beleza? Então, fora isso, fiquem com Deus. Um ótimo dia, uma ótima manhã, tarde ou madrugada de estudos, quem sabe. Estamos aí. Um forte beijo. Tchau, tchau, galera.